Bom dia, meus amigos, paz a todos. Espero que ao ouvir esse áudio você esteja muito bem, que o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua família, que o Senhor abençoe o seu trabalho, que o Senhor possa abençoar a sua vida todos os dias, que o Senhor possa te dar felicidade e alegria, e o principal é que possamos cumprir os propósitos do Senhor. Pois bem, meus amigos, estou aqui para falar rapidamente sobre um assunto muito pouco falado e o livro talvez mais mal interpretado de toda a Escritura. Até Apocalipse é um livro que as pessoas têm menos problemas ao interpretar a partir de uma visão teológica do que o livro de Gálatas. Poucas pessoas sabem para quem foi escrito o livro de Gálatas. Existem pistas fora da Bíblia, das Escrituras, e também dentro da Escritura, de quem seriam as pessoas que receberam essa carta de Paulo, do apóstolo Paulo. Pois bem, quem poderiam ser essas pessoas? Esse é o primeiro lance. Todos sabem que, na verdade, a Bíblia ela é uma só. E todos sabem que o reino de Israel ele foi dividido. Eu estou cansado de falar sobre isso. Em reino do norte e reino do sul. O reino do norte Israel, o reino do sul Judá. O reino do norte, o pessoal do reino do norte acabou se espalhando por toda a terra. Alguns do reino do sul também, né, em menor proporção, até olhando a proporção das tribos, né? Mas também foram espalhados. Enfim, essas pessoas que eram do reino de Israel foram espalhadas por toda a terra antiga que existia, né? Então a maioria deles acabaram indo para Grécia, Roma e alguns países da Ásia. Nós temos historiadores que falam sobre isso e nós temos a Bíblia também que comprova isso. Isso é tão verdadeiro que Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, ele fala sobre os dispersos. Dispersos é uma palavra que muita gente acha que refere aos crentes que estão na terra, mas que são do céu. Quando Pedro diz que nós somos estrangeiros, peregrinos, eu vejo muitas pessoas usando isso em hinos, mas essa não é a verdade. Você pode aplicar isso para a sua vida, mas isso não é o que o autor do texto estava escrevendo quando ele escrevia, não era o que ele pensava. O que é que ele pensava? Ele pensava realmente na dispersão de Israel, que Israel havia se dispersado, sido dispersa. Aliás, Jesus trata muito bem disso nos capítulos 7 e 8 do Evangelho de João. E também Jesus profetiza isso a respeito do ano 70 depois de Cristo também, que é um momento de dispersão muito forte. Então, quando Pedro escreve aos dispersos, aos estrangeiros dispersos, ele está dizendo aqueles que eram de Israel, mas que estão agora em outras regiões. E quais regiões ele cita em 1 Pedro? Ele cita a região da Galácia, Listra, Icônio, ele cita essas regiões, a região da Ásia, e ele fala sobre a Galácia. Pois bem, quando nós dizemos que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, nós confirmamos o que as Sagradas Escrituras dizem, a gente entende isso de uma forma corretíssima, mas nós às vezes não entendemos quem também eram chamados de gentios. Essas pessoas das tribos do norte, né, que também alguns deles foram chamados de samaritanos, que se relacionaram com pessoas de outras nacionalidades, eram israelitas que se relacionaram com gentios, com pessoas de outras nacionalidades, e acabaram sendo rejeitados pelos judeus. Quebraram as leis de Deus, se misturaram, e então por isso eles se tornaram também gentios. Foram assimilados em outras nações. O que é um assimilado? É alguém que foi morar, trabalhar em outra nação, tiveram filhos em outras nações que não era Israel e acabaram ficando por lá.
Mas a verdade, amigos, o que nos interessa é que eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam os profetas, eles conheciam os livros de Moisés, eles conheciam as profecias e eles esperavam o Messias. E quando o Messias chegou, Paulo saiu também para esse povo, gentios, pessoas que foram de Israel e que já não eram mais, e também pessoas que eram de outras nacionalidades. Seria inviável a Paulo a pregar a gregos que acreditavam em deuses estranhos. Muitos gregos não acreditaram em Paulo. E muitos dos que acreditaram eram pessoas que estavam na Grécia e eram pessoas que sabiam da profecia. E eram pessoas que tinham saído da terra de Israel, Eretz Israel. Então, isso é muito interessante. Eram pessoas que já conheciam as profecias, nós temos vários textos falando sobre isso, e um desses lugares foi na Galácia. Agora, olha que linda essa história da Galácia. A Galácia era um local que havia recebido muitos de Israel, que haviam saído das tribos do norte. Essas pessoas que estavam lá eram pessoas que esperavam o Messias, peço perdão da minha voz, eram pessoas que esperavam o Messias e Paulo foi levar essa mensagem para eles. E Paulo diz que o Messias havia chego e Paulo diz que pela graça eles receberam a salvação, mas eram pessoas que conheciam a lei. Eles sabiam sobre a lei. Olha que interessante. Não eram pessoas leigas. Quando Paulo escreve em Romanos, ele fala assim, eu escrevo para pessoas que conhecem da lei. Em Romanos, no capítulo 7. Então, Paulo escrevia para pessoas que sabiam da lei. Essas pessoas na Galácia, que recebeu a carta de Gálatas, o que aconteceu? Quando eles receberam o evangelho, eles começaram a crer no Messias e começaram a divulgar isso. Alguns judeus que a gente chama de ortodoxos, que eram pessoas que não tinham crido no Messias, se juntaram a esses Gálatas. E aí o que eles estavam ensinando? Eles estavam ensinando o seguinte, olha, o que Paulo ensinou não é bem a verdade. Vocês podem até acreditar que ele é o Messias, mas a verdade é que vocês precisam praticar as obras da lei. Olha que interessante. Vocês precisam praticar as obras da lei. E aí eu pergunto para você, o que é obra da lei, meu amigo? Existe um achado arqueológico que foi encontrado em Qumran, que são vários textos, e nesses textos foi encontrada essa palavra, obras da lei. Essa palavra significa não a lei de Moisés, a lei que Deus deu por meio de Moisés. Não é a lei que está nas Escrituras. Quando um judeu disse ao pessoal de Gálatas, da Galácia, vocês precisam praticar as obras da lei para a salvação. O que eles estavam ensinando não é que eles deviam cumprir os mandamentos de Moisés, porque esse povo já fazia isso. O que eles estavam ensinando, segundo os achados arqueológicos de Qumran, é que essa expressão obras da lei se refere à tradição oral, à lei oral, porque os judeus acreditam que a lei foi dividida em duas partes. A primeira foi dada a Moisés escrita e a primeira foi escrita e a segunda ela não foi escrita, foi uma tradição oral. Essa tradição oral mais tarde vai se transformar em parte do Talmud. Então o que esses judeus estavam querendo dizer ao pessoal de Gálatas era, olha, vocês querem voltar? Tudo bem, mas vocês têm que praticar a tradição. E eles não estavam aceitando isso. E alguns estavam confusos. Será que para sermos salvos nós precisamos praticar a tradição? Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos. A lei oral dizia que alguém tinha que lavar da mão até os cotovelos para se alimentar. Olha que interessante. E os discípulos de Jesus, Talmidim de Yeshua, eles não fizeram isso, porque eles não cumpriram a tradição oral. Eles não cumpriram as obras da lei. E aí, o que aconteceu? Eles foram repreendidos pelos fariseus. Os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Você vê que Jesus não cumpria isso. E havia um pensamento, e há até hoje, de que o Talmud,
grande parte do Talmud, grande parte das leis da tradição oral, elas vão contra as leis de Deus. Elas estão contra as leis de Deus. Por isso em Gálatas você vai ver que Paulo diz uma coisa interessante. Paulo fala que que uma pessoa que não, porque está escrito, ele diz, aquele que não vive da lei é amaldiçoado. Veja, ele fala sobre a lei. Aquele que não faz as coisas da lei recebe maldição. Paulo fala isso em Gálatas. O que as pessoas entendem? As pessoas leem Gálatas e entendem que uma pessoa que pratica a lei, ela é amaldiçoada. Agora veja se isso tem cabimento. Então eu posso dizer que uma pessoa que não pratica o adultério, porque isso é lei, essa pessoa é amaldiçoada e que ela tem que praticar o adultério. Uma pessoa que não honra o pai e a mãe, porque isso é lei. Jesus disse, vocês ouviram o que os antigos disseram? Quando ele diz isso, ele confirma a lei. Ele diz, façam essas coisas. E Jesus vai até mais longe. Jesus fala assim, e não é só se você deitar, se você pensar, você já adulterou. Jesus confirma a lei. Jesus disse, eu não vim revogar a lei. Todo advogado sabe que uma lei que não é revogada, ela está em contínuo uso, até ser revogada. Quando é que a lei será revogada? O sacerdote diz, enquanto houver céus e terra, a lei existirá. Então, meu amigo, você está olhando para os céus? Você está pisando na terra? Ainda existe lei. Isaías diz que as leis do Senhor são eternas. Paulo diz em Romanos que a lei do Senhor é santa, é boa e é justa. Olha que interessante. O que acontece em Gálatas? O que acontece em Gálatas é que Paulo está ensinando que o Messias veio e que morreu por eles e que remiu o pecado deles e que o justificou. E que a justificação dos nossos pecados não se dá por meio das obras, que não se dá por meio da lei. Era isso que ele ensinava e alguns judeus foram lá e ensinaram diferente. Disseram ao pessoal de Gálatas, vocês precisam fazer a circuncisão física, porque sem circuncisão física vocês... E tem muita gente ensinando isso aí na internet, viu? Se vocês não fizerem circuncisão física, vocês não podem receber a salvação. Aí Paulo diz, ó Gálatas insensatos, vocês não ouviram de mim que a lei não pode justificar vocês? Veja que ele não está falando que não é para cumprir a lei. E quando ele usa o termo obras da lei, ele se refere à tradição oral dos judeus, porque era isso que estava sendo ensinado. E isso não é invenção da minha cabeça, você pode pesquisar, coloca no Google, coloca obras da lei, achados arqueológicos de Qumran. Os documentos que foram achados em Qumran várias vezes cita essa expressão que Paulo usa, a mesma expressão que Paulo usa, obras da lei, que no tratado se refere à tradição judaica, à tradição oral, que virou posteriormente o Talmud, né? E tem muitas coisas ali que chocam com a palavra de Deus. Então, meus amigos, em todo o texto de Paulo, eu vou ver se eu abro aqui a carta para ler alguns textos para vocês. Em todo o texto de Paulo, você vai ver Paulo explicando que a salvação não vem por meio das obras, mas vem por meio da graça, que é pela fé na morte do Filho de Deus. Eu não posso anular a morte do Filho de Deus. É isso que Paulo ensina. Paulo em nenhum momento no livro de Gálatas ensina que a lei não deve ser exercida, que os mandamentos não devem ser cumpridos. Pelo contrário, nós devemos cumprir os mandamentos que o Senhor nos deixou. Mas as pessoas insistem em ensinar exatamente o contrário. Eu estava lendo também algumas pessoas falando sobre o Monte Sinai, que representa Agar, e sobre Sara. E muitas pessoas leem de forma equivocada esse texto. Em Gálatas, no capítulo 4, se não me engano, Paulo fala sobre isso. E Paulo fala sobre a livre e sobre a escrava. O que algumas pessoas entendem ali
é que a escrava, ela está debaixo da lei. E a livre, ela não precisa da lei. Mas veja que não é nada disso que Paulo diz no texto de Gálatas. O que Paulo diz, quando as pessoas falam de Monte Sinai, no que as pessoas lembram? As pessoas lembram na lei. Olha que interessante. E ali o Monte Sinai é associado a Agar. Mas poucas pessoas fazem alusão ao que eles acreditam. Porque o Monte Sinai foi o local para onde Deus chamou Moisés para que Deus libertasse Israel do Egito. Olha que interessante. O Monte Sinai, para muitas pessoas, vocês sabem disso, é localizado no Egito. Até o pessoal que fala que eu não acredito nisso, eu acredito que era na Arábia, porque o texto diz que é na Arábia, mas o pessoal fala que a Arábia pertencia ao Egito naquela época. Então, quem era Agar? Agar era uma princesa egípcia, que foi dada para Abraão, não era a verdadeira esposa de Abraão. O filho que ele teve com ela não era legítimo no sentido de não era o filho da promessa, não era o que Deus havia prometido para Abraão. E ela é associada com o Monte Sinai, e ninguém pensa nisso, porque o Monte Sinai está associado ao Egito. Porque no Monte Sinai foi dado no Monte Sinai foi chamado a Moisés para que o povo fosse liberto do Egito. E então ela é associada, a escrava é associada com o Monte Sinai, mas a livre, olha que interessante, por causa da liberdade, porque aqueles que foram livres do Egito, aqueles que saíram até do Monte Sinai, eles foram para a terra de Canaã. E a terra de Canaã representa Jerusalém, fala de Jerusalém. E aí Paulo diz, a nossa mãe é a Jerusalém do Alto. E ele fala, a Agar, o filho da escrava, o Monte Sinai representa a Jerusalém atual. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que tanto os judeus que estavam lá naquela época, eles estavam presos às obras da lei, estavam presos a uma tradição que não dizia respeito à verdadeira palavra de Deus. Estavam presos a uma tradição que não tinha nada a ver com as coisas que Deus realmente queria que o povo fizesse. Eu não sei se você sabe, mas para muitos judeus ortodoxos, a tradição oral ela é mais importante do que a palavra de Deus, do que os profetas, do que muitos livros. Porque a tradição oral, o Talmud, ele tem não só as leis, mas tem a revelação das leis, o comentário das leis através dos rabinos. Então muita gente acredita nisso. Olha a importância que eles deram para alguns judeus, para uma classe de judeus, ainda isso é mais forte, porque o Zohar, essas coisas místicas são mais importantes ainda. São pessoas que dão importância. Então, realmente, dentro do judaísmo, de uma área do judaísmo, o pessoal que diz que é um falso judaísmo, muita gente se afastou da presença de Deus. E é sobre isso que Paulo está falando no livro de Gálatas. Você vê claramente em vários textos, eu consegui abrir a Bíblia aqui, eu vou ver se eu leio alguns textos com vocês, rapidamente. Mas, gente, em nenhum momento de Gálatas, Paulo fala contra a lei, que não deve se cumprir a lei. Olha só que interessante isso. Eu vou ler aqui para vocês. Vou ler alguns artigos e vou ler, quem quiser depois, eu vou disponibilizar o link para você ler. E eu vou abrir aqui Gálatas para ler alguns textos com vocês. Vocês vão ver que coisa incrível. Olha só. Vamos ler Gálatas. Vamos ler o capítulo 1. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por meio de Jesus e por Deus Pai. Olha o que ele começa dizendo. Que ressuscitou dos mortos. E a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia.
Veja que era mais de uma. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus Pai. A quem seja a glória, a todos sempre, amém. Olha só, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Olha só, olha o que ele diz, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que outro anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja anátema, amaldiçoado. Como dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente, que já receberam, que seja anátema. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus, ou estou tentando agradar a homens? Não seria servo de Jesus. Irmãos, quero que saibam que, olha que lindo isso aqui. Olha como é que isso tem tudo a ver com o que a gente disse. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi direto de Jesus por meio de revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Olha o que ele está falando. Esse povo conhecia ou não o judaísmo? Olha só. Vocês ouviram, verso 13 do capítulo 1. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava, olha a palavra-chave, a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Sobre o que Paulo fala em Gálatas, o que é obras da lei? São tradições que não estavam na Torá, que não estavam no Pentateuco, que não estavam na lei que Deus deu a Moisés. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Aí ele vai ensinar sobre a lei também, a lei de Moisés. Ele vai falar sobre a lei. Revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Olha, citando a Arábia. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago. Quanto aos que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Olha lá, muitos judeus também estavam em Cristo. Olha que interessante, porque tem muita gente dizendo por aí que os judeus todos se perderam, né? Mas não leram Romanos 11. Apenas ouvia dizer, aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Aí ele começa, no capítulo 2, ele fala bastante coisa, né? Ele contando a história. Mas no capítulo 3, ele diferencia bastante os judeus dos gentios, né? Aí no verso 16 do capítulo 2, ele diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Aí ele está falando da lei de Moisés. Ele não está falando obras da lei, se refere à tradição. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Sim. Ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser justificado diante de Deus por causa das obras da lei. Por causa de cumprir os mandamentos. Alguém que cumpre os mandamentos, mas não acredita que Jesus é o Filho de Deus, essa pessoa não pode receber salvação. Mas mediante a fé em Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados. Veja que ele não está falando sobre santificação, ele está falando sobre justificação. Justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Mas veja que ele não está falando que a lei não tem que ser praticada.
Olha só. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri. Olha que lindo. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que Paulo ensina? Paulo ensina uma coisa que na mente de um advogado isso é muito claro. O que é lei? A lei ela tem dois padrões. A lei ela tem um preceito que a gente chama de preceito primário. O que é preceito primário? Por exemplo, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Eu vou abrir aqui até para falar com mais propriedade. Ó, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Se você mata alguém, esse é o preceito primário da lei. Matar alguém. Artigo 121 do Código Penal. Preceito primário, matar alguém. Isso é lei. Se você matar alguém, acontece algo. Qual é o preceito secundário? Reclusão de 6 a 20 anos. Olha só que interessante. A lei não é só o anúncio. A lei também descreve a consequência. Então, quando você descumpre a lei, o que acontece? Você se coloca debaixo das penas da lei. Você vai ser julgado. Você vai cumprir uma pena. Se você não transgride a lei, você não está debaixo dela. Ela não pode ser posta. Eu vou te dar um exemplo claro de julgamento. Você rouba alguma coisa. Você roubou. A lei vai ser aplicada a você. O delegado vai fazer um indiciamento, o Ministério Público vai denunciar você, você vai ir para frente do juiz, o juiz vai reunir as provas e vai te dar uma sentença, uma condenação, uma sentença que pode ser condenatória. Se você for inocente, você vai ser absolvido. Você não estará debaixo da lei. A lei não será aplicada a você. Olha o que Paulo diz. Veja se não faz sentido. Pois por meio da lei eu morri para a lei. Claro, porque quando você cumpre a lei não é aplicada a você. Quando você vive de acordo com os princípios que o Senhor te deu, você não recebe aplicação às consequências da lei. Olha que interessante. Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Olha que coisa interessante. O que acontece com a graça? A graça veio para restaurar o homem. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas nós recebemos a graça. Olha que coisa interessante. A graça é um dom de Deus, é um favor de Deus por nós. Estávamos todos em pecado, mas o Senhor, quando Ele morre por nós, Ele nos justifica. Ele traz você para uma linha atrás de quando você havia quebrado as leis. Quando você havia roubado, adulterado, transgredido, quando você era alguém que violava os mandamentos do Senhor. Então o Senhor te restaura, Ele te faz de novo, Ele perdoa os seus pecados, Ele te coloca lavado, remido na frente de Deus. Não para se sujar de novo, mas para viver longe da quebra da lei. Para viver longe de estar debaixo da lei, de ser punido pela lei. Por quê? Porque a justificação não veio por meio da lei. A justificação veio pela morte de Jesus. O que foi que te lavou, que te restaurou, que te colocou limpo diante de Deus, foi a morte de Jesus. É isso que Paulo está ensinando. Mas Paulo não está ensinando que existe uma contradição entre viver em santidade. Olha só, Paulo não está ensinando isso. Que existe uma contradição, que aquele que vive da lei
não vive da graça. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não ensina isso. Paulo diz que a lei é um complemento da graça. Que viver, ser obediente a Deus é um complemento. No final ele vai falar sobre os frutos do Espírito. Que o fruto do Espírito é em Gálatas. Ele fala que o fruto do Espírito produz a bondade no homem. Eu vou ler aqui para você. Gálatas, olha que coisa linda. Agora, encaixa tudo isso no seu raciocínio. Olha aí, olha aqui o capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme, não se deixe se submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só, por que ele usa essa expressão jugo? Você se lembra que Jesus disse isso? Tomem o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O que é jugo? Jugo é um conjunto de regras de um rabino. Jugo é um conjunto de regras de um rabino. Quando Jesus diz, o meu jugo é leve, ele está dizendo que as regras dele não são pesadas. Porque os fariseus, lembra que ele disse isso aos fariseus? Vocês colocam um jugo pesado. E ainda falam para as pessoas, fazem isso, mas vocês não vivem isso. Olha o que Jesus ensina. Sobre o que Jesus estava falando. Sobre a tradição. Isso é tão verdade porque sobre a lei, o que Jesus disse? Olha que interessante, Jesus disse assim sobre os fariseus ainda. Jesus falou assim, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, vocês não entrarão no meu reino. Então Jesus não está falando sobre ser justo, porque justiça, a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Olha que interessante. Outro texto Jesus fala assim, sobre a lei, Jesus fala assim, façam o que esses homens dizem, mas não fazem o que eles fazem. Pega o contexto e você vai ver que ele está falando sobre a lei. Então, Paulo não era um cara esquizofrênico. Paulo não estava ensinando. Quer ver? Eu vou ler o verso 2. O que Paulo fala sobre escravidão. Não vos deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Capítulo 5 de Gálatas. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Porque eles estavam acreditando que a circuncisão fazia parte do processo de salvação. A circuncisão física fazia parte do processo de salvação. E Paulo disse, de nada vai aproveitar essa circuncisão física para a salvação. De novo declaro que todo homem que se deixa circuncidar, olha só, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Por quê? Porque a lei jamais vai poder justificar o homem. A lei ela tem um outro propósito. Qual é o propósito? É de santificar o homem. A santificação vem através da obediência. A justificação vem por meio do sacrifício de Jesus. Olha só que coisa interessante. Ele fala sobre o fermento dos fariseus. Leia depois Gálatas com esse modo de pensar, você vai entender. Olha só. Vocês são guiados pelo Espírito e vocês não estão debaixo da lei. Porque quem está debaixo da lei é aquele que quebrou a lei. Está debaixo da lei. A lei é posta sobre ele. Lembra da mulher adúltera que quebrou a lei? E o que aconteceu com ela? Jesus falou, vá e não peques mais. Agora olha que interessante. Vocês são guiados pelo Espírito. Não estão debaixo da lei. Olha só, a lei, estar debaixo da lei é viver no pecado. Debaixo da lei, viver no pecado. Porque quando você quebra a lei, quando você transgride a lei é aplicada a você. E aí você é punido. E a gente já sabe qual é o salário do pecado. É a morte. Lembra que a mulher foi levada pelos homens na frente de Jesus e disseram, a lei de Moisés diz que nós devamos matá-la. E tu o que dizes? Aí ele fala, vamos aplicar a lei para todo mundo. É essa a palavra dele.
Ele fala, vamos cumprir a lei, vamos cumprir com todos, vamos ser justos. Aquele que não tem pecado começa a tirar. Aí todo mundo vai saindo de um em um, fica só a mulher. O que ele diz para a mulher? Ele fala assim, olha, ele fala para ela, perdoados estão os teus pecados. E ele fala, vá e não peques mais. Não peques mais. Por quê? Porque se você pecar, você vai transgredir a lei e você vai estar debaixo da lei, você vai estar debaixo da autoridade dos homens, para os homens fazer com você o que eles querem. Perceba essa conotação. Agora olha o que Paulo diz. Vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual. Imoralidade sexual também não é adultério, que é a lei. Impureza, libertinagem, idolatria. Idolatria não é a quebra da lei? Não adorarás outros deuses? Feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, inveja, não cobiçar as coisas do próximo, isso não é mandamento? Ira, egoísmo, dissensão, facção, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, obras da carne. Se você pratica obras da carne, você não está no Espírito. Se você pratica obras da carne, você está submetido à lei. O que é submetido à lei? Porque lei não é só o preceito primário, é a condenação também. E quando você está debaixo da lei, você vai ser condenado. Eu os advirto, como já adverti antes, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, é o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ah, meu amigo, você não pegou isso. Contra essas coisas não há lei. Não há punição. Não há punição quando você ama. Do que você pode ser punido? Quando você tem paz, você vai ser punido na lei de Deus por quê? Quando você é paciente, você vai ser punido por quê? Quando você tem mansidão, domínio próprio, quando você é fiel, contra essas coisas não tem lei. Não tem punição. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. É como se Paulo estivesse dizendo para você, as pessoas que vivem através do Espírito de Deus, as pessoas que vivem para Jesus, essas pessoas, elas não estão submetidas à lei. Olha o que ele está querendo dizer, essas pessoas não estão debaixo de acusação. Essas pessoas não serão punidas pela lei. Por isso que Davi diz, Senhor, como eu amo a sua lei. Porque ele vivia, ele cumpria, e ele e era aplicado coisas boas à vida dele. Tanto é que quando ele transgrediu, coisas terríveis aconteceram na casa dele. Por quê? Porque quando você se embriaga, participa de orgia, comete idolatria, feitiçaria, tem ódio, tem ciúme, tem imoralidade, tem libertinagem, tem ira, tem egoísmo, você está debaixo do julgamento. Você está debaixo da lei para ser a lei aplicada a você uma condenação. Mas quando você vive de acordo com a vontade de Deus, não há lei para te punir. Aí a lei tem um reflexo de ser boa, de ser agradável. Você entende isso? Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a sua carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha só, ele está ensinando exatamente para as pessoas. Olha o verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Olha só. Cumpram a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo, amigos? A lei de Cristo. A lei de Cristo. O que é Cristo? Ele não é a palavra? Ele não está desde o início? Eu vou ler um texto
que está fora de Gálatas para acabar com esse raciocínio e a gente ir almoçar, né? Eu também tenho que viajar ainda, vou fazer audiências, irmãos, orem por mim. Eu quero ler um texto. Veja se a Bíblia está mentindo. 1 João, capítulo 2. Filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem, não quebrem a lei. O que é pecado, segundo o livro de João? É transgressão à lei. Todo mundo sabe disso aí. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos. Eu quero ler mais um texto para a gente terminar, que é a continuação desse texto. Olha o capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado é transgressor. De fato, o pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. E todo aquele que nele permanece, 1 João 3, verso 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, quer dizer, não transgride a lei, não está debaixo do julgamento da lei. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como aquele que é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei, o próprio João disse. Então, gente, o apóstolo Paulo, o livro de Gálatas é o livro mais mal compreendido. Eu não tenho a presunção de que vocês entendam tudo isso em uma só live. Eu quero sentar um dia para poder ler Gálatas inteiro junto com vocês e a gente explicando parte por parte. Tem um texto aqui em João que ele diz assim que esse mandamento não é novo. Esse é o mandamento desde o princípio. Eu queria ler esse texto para vocês. 2 João 1,6. Vamos lá? 2 João 1,6. Olha que coisa tremenda. 2 João 1,6. Olha só. Verso 4. Ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, olha só, gente, uma coisa interessante sobre as cartas é que tudo que está escrito está se referindo ao Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento. Porque nessa época que Paulo escreveu, que João escreveu, que Pedro escreveu, não havia compilação do Novo Testamento ainda. Então, as escrituras para eles era o Tanar, era o Antigo Testamento. Tá, que isso possa ficar na sua mente aí, mas ouça desde o começo, vocês que chegaram mais tarde, ouçam desde o começo, que o começo está mais interessante, vocês vão entender melhor para quem Paulo escreveu essa carta de Gálatas, tá? Leiam 1 Pedro capítulo 1, os versos primeiros, e vocês vão entender quem era o pessoal da Galácia, que eram pessoas das tribos de Israel que haviam sido dispersos. A expressão dispersos não é usada por Pedro e pelos autores para falar de alguém que está na terra, mas que pertence ao céu.
apesar da gente entender isso, de muitas pessoas entender isso e ministrar sobre isso, e a gente pode até falar isso, mas essa não era a intenção de Paulo e de Pedro ao escrever. Eles estavam falando realmente da dispersão de Israel e das tribos que foram espalhadas pelo mundo. E eles estavam falando dessas pessoas. Deus abençoe a vida de vocês, um beijo no coração de todos, bom almoço, coma aí essa picanha, né? Maravilhosa, né? Ou o zoião, o ovo, né? Deus abençoe vocês aí, um beijo no coração de todos, amo vocês, tamo junto, gente. Um abraço.